Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele fez a sua graduação no Acre, primeira vez que estou recebendo um acriano aqui, e fez a sua residência em Sorocaba, aqui em São Paulo, no Hospital CHS. Eu estou falando do Dr. Alonso Gabriel, meu amigo, um prazer imenso receber você aqui no canal da Bucocast. Nós que já tivemos juntos em alguns congressos, em alguns eventos, e é um prazer poder recebê-lo aqui, a gente fazer esse bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Ismael, o prazer é todo meu. A gente já conversa, já se encontrou várias vezes. E, inclusive, eu só tenho que te agradecer por me receber aqui, por conseguir entregar para a bucomaxilo, para a especialidade, essa visibilidade, essa furar a bolha, né, da odontologia e trazer a cirurgia ortognática, a cirurgia de face para fora do nosso campo. Meu amigo, sempre um prazer poder receber colegas, né, aqui da Bucomaxilo. Para a gente é uma honra ter você aqui com a gente. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, do Acre para São Paulo, cara. Eu queria que você me falasse um pouquinho como você chegou até São Paulo, quem são as pessoas que te impulsionaram para a Bucomaxilo. Você é o primeiro entrevistado aqui do Acre, espero que seja o primeiro de muitos, viu? Cara, a minha história é muito interessante porque envolve toda a rotina familiar, e envolve a minha mãe, envolve os meus pais. A minha mãe é enfermeira, né? E ela sempre trabalhou em centro cirúrgico, em hospital. Mas com bucomaxilo ou não? Também tinha bucomaxilo, né? bucomaxilo. Um hospital de urgência lá da minha cidade, em Cruzeiro do Sul, no Acre. É distante da capital? 700 km, cara. Quase Caracas. um pouco mais de 700 km. São quase 13 horas de viagem à estrada, né? Sim. É bem distante e lá não tem tanta estrutura assim para conseguir fazer uma viagem rápida do interior para a capital. Só de avião, né? Mas o mais rápido seria o mais simples, né? Seria a estrada. Mas lá, acompanhando ela e ficando com ela no hospital, às vezes eu ia porque ela dava plantão. Quando você nasceu, ela já era enfermeira ou não? Não, ela Se formou depois. Se formou depois. E aí a gente conheceu um colega em comum, um amigo nosso, que era bucomaxilo, e sempre conversava sobre cirurgia de face, sobre trauma, essas coisas, para um jeito mais descontraído, né, de puxar ideia, de conversar comigo na época. E isso me encantou, cara. Isso você tinha quantos anos? Quando você... Eu tinha 13, 14 anos, eu era muito novo. E aí essa ideia foi plantada na minha cabeça, né? Eu sempre tive vontade de entrar nisso. E aí entrei na odontologia, entrei já querendo a cirurgia bucomaxilofacial. Você já sabia o que era bucomaxilo? Desde o começo. Já sabia, já tinha entendido algumas coisas, né? Claro que a gente não sabe de nada, né? A gente começa sem saber nada. Mas você já tinha uma noção. E desde o começo, desde o primeiro ano, eu sempre corri atrás da ortognática, da bucomaxilo, né? E aí fiz estágio, fiz iniciação científica, tudo que o aluno faz. Graduação você fez lá, você fez estágio lá e tal. Isso. Eu tive lá a oportunidade de acompanhar um serviço que hoje virou residência lá. Que na época não tinha. Não tinha. Acho que eu fui o primeiro estagiário deles, assim. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o serviço com o professor Pedro Henrique e o professor Conrado. Eles me deram a oportunidade, cara, por mais de 3 anos de estágio com eles, sem parar na época da faculdade. Então, eu já tinha um escopo, eu já consegui ver bastante coisa nessa época. Você acompanhava os cirurgiões? Sim. Fazia um esquema de... Ou eu estava na faculdade ou eu estava no hospital. Então, e eu já era apaixonado, comecei a gostar muito mais, né? Só que como que um cara do Acre, né, de Cruzeiro do Sul, vai furar essa bolha, vai quebrar essa barreira, né, inclusive geográfica, para fazer uma residência. E isso tudo eu devo muito aos meus pais, que acreditaram, né? Em nenhum momento foi falado, não, Alonso, não vai, porque você vai para São Paulo, é difícil, o povo lá é muito mais preparado. Nunca existiu essa conversa, entendeu? E isso me deu muita base para conseguir furar essa bolha e ir fazendo as provas. É tanto que a primeira vez que eu saí do Acre foi para fazer as provas de residência, né? Então, tu imagina que eu saí de lá
Vim Você direto. conhecia São Paulo já? Não conhecia nada. Eu vim direto para São Paulo, depois fui para Recife, Belém. Então, foram as viagens, os primeiros lugares que eu conheci fora do Acre foram por causa das provas. E eu prestei 12, 13 provas de residência. Caracas, viajou bem. Viajei bastante, conheci bastante gente, vi vários lugares e uma das residências que eu passei foi em Sorocaba. Daí fiquei em Sorocaba muito por causa do volume, é uma estrutura muito boa de residência. Você pensou em especialização ou não? Não, em nenhum momento, cara. Você focou a residência. Foquei na residência porque eu já sabia, né? Já era conversado comigo e eu queria ter essa experiência. Eu queria ser um cirurgião completo, né? Eu queria conseguir pelo menos ter uma base muito sólida. Que é o que o colégio que direciona, né? Para a formação ideal. Do bucomaxilo, né? Sim. Claro que existem pós-graduações que são muito boas, mas a residência ela te dá uma segurança muito maior para exercer a cirurgia bucomaxilofacial. E aí fiz a residência, acabei tendo muito contato com outras especialidades, com os hospitais na região. Você acaba criando relações, né, de trabalho, de amizade, na região ali, Sorocaba, Tatuí, Itapetininga. É uma região que me abraçou muito. E aí terminei a residência, né, desenvolvi um trabalho lá de assimetria facial, de cirurgia ortognática, de trauma. E fui ficando e acabei me estabelecendo lá, abrindo uma clínica em Sorocaba. Que é muito normal isso. Né? Muito normal. Muito normal. É muito normal. A galera vem fazer residência e acaba ficando. Acaba ficando por causa da estrutura que me foi fornecida, né? E aí, vendo isso, eu pensei em abrir um lugar, né? Atender os pacientes em um lugar voltado para isso, para cirurgia ortognática, para cirurgia de face. Hoje, lá em Sorocaba, eu opero com o meu sócio, com o Matheus, que tu conhece, Sim. inclusive. E a gente faz o interior, faz Santos, faz a região de São Paulo. Né? A gente consegue desenvolver um trabalho bem legal dentro desse escopo do trauma, da ATM, da ortognática. E hoje você tem uma clínica lá, você montou uma clínica em Sorocaba. Sim. Fiz um apanhado de tudo que eu passei, de experiências por onde eu fiz, dos lugares onde eu passei para aprender ortognática e coloquei tudo nessa clínica. Uma clínica que o paciente é tratado como um paciente específico para ortognática, para deformidade facial. Hoje, dentro da sua formação, quais áreas que você atua na bucomaxilo? Que são várias áreas, né? Quais são as áreas que você atua? O top 1, cara, é a assimetria facial. Cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática. A gente associa a cirurgia da ATM também. Trabalha bastante com dor facial, cirurgias articulares. Mas a cirurgia ortognática seria o carro-chefe, né? A cereja do bolo pelo menos no meu pensamento, né? Sim. Continua sendo. Na bucomaxila, né? Cirurgia ortognática. E hoje com a associação de cirurgias estéticas faciais, né? A gente consegue. Mas faz cirurgia oral menor? Sim, com certeza. É que normalmente o cirurgião bucomaxilo, ele para chegar na ortognática ele passa, né? Às vezes no implante, passa. pela cirurgia oral menor e tal. Sim. Que a cirurgia ortognática, ela tá assim, dentro da bucomaxilo, talvez é a cirurgia mais... Seria mais complexa, eu acho, hoje. Sim. Dentro da bucomaxilo. Ou a que mais envolve uma organização muito boa, organização técnica. Sim. E um conhecimento muito grande. Desde o planejamento, execução, o que tu quer para o teu paciente. Doutor, para você fazer cirurgia ortognática, obviamente que o cirurgião precisa estudar muito, né? Que é a cereja do bolo da cirurgia. Eu queria que você falasse o que fez você se especializar na cirurgia ortognática. Na residência, a gente tinha um volume muito grande de assimetria facial, de pacientes para cirurgia ortognática. E desde aquela época, eu conseguia ver a transformação que a cirurgia ortognática causava na vida dos pacientes. Então, paciente com fobia social, paciente doente com síndrome da apneia obstrutiva do sono, paciente com dor em face, com dificuldade de mastigação. Esses pacientes, eles tinham uma transformação de vida. Claro que, para você conseguir exercer
a cirurgia ortognática, conseguir fazer ela com excelência, você precisa de um caminho, precisa percorrer um caminho que envolve muito estudo, muita pesquisa e acompanhar outros cirurgiões. E nessa eu busquei entender mais sobre a cirurgia ortognática em outros lugares do país e fora do Brasil também. Então, fui para a Louisiana, fiquei no serviço de cirurgia da LSU com o Celso Palmieri, que é um baita de um professor, um serviço de cirurgia crânio-maxilofacial lá, que tem muita reconstrução, tinha cirurgia ortognática também, e eu pude entender mais sobre todo esse desenvolvimento e todo esse processo da cirurgia ortognática. Mas isso me ajudou muito, porque eu voltei para o Brasil e entendi que os cirurgiões daqui também são muito bons. A gente tem uma técnica cirúrgica muito boa, tem um cuidado muito grande com o paciente, né? Inclusive a cirurgia minimamente invasiva, que é muito forte aqui no Brasil, ela traz resultados muito bons, às vezes até melhores do que outros lugares no mundo. Então, isso que me fez crescer, me fez ficar cada vez mais apaixonado pela cirurgia ortognática. Os profissionais que passaram pelo nosso podcast, a gente tem uma pergunta que a gente faz. Qual o tipo de deformidade que é mais difícil, mais complexa de se tratar? Essas são as assimetrias, pelo menos o que a gente tem visto aqui. Eu acho que assim, as grandes assimetrias, e quando eu falo isso, eu falo assimetria de maxila, mandíbula, assimetria crânio-facial, inclusive, que envolvem uma movimentação mais complexa e, às vezes, a cirurgia da articulação combinada, elas entregam um desafio muito maior para o cirurgião. Porque você tem que enxergar o seu resultado no paciente e entregar a função também para ele. Então, juntar essas duas coisas é bem complexo. E é gostoso tratar isso. É gostoso tu conseguir enxergar o bem que tu fez na vida do teu paciente através da cirurgia ortognática, da correção da assimetria. A gente vai falar bastante sobre cirurgia ortognática, cirurgias associadas à ortognática, e uma delas são as cirurgias estéticas da face. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria que você, ainda que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos chegando próximo de 6.000 cirurgiões lá no canal do YouTube. Instagram a gente tem aproximadamente 12.000 cirurgiões que nos acompanham também. Então a gente tem um grupo muito bacana aí de pessoas de informação, residentes, bucomaxilo, que já acompanha a Bucocast, mas você pode ir lá se inscrever no canal no YouTube e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes aqui desse podcast com o Dr. Alonso Gabriel. Você lembra da sua primeira cirurgia ortognática que você fez? Porque quando começa, todo mundo faz com o preceptor, com a sua primeira cirurgia que você falou assim, cara, agora é só eu e Deus e mais ninguém. Como que foi isso? É um desafio e tanto. A gente tem algumas histórias aqui, por exemplo, do Gustavo Mota, que ele ficou muito tempo com o Pita, né? E ele lembra que a primeira cirurgia dele, ele deu ruim. Ele falou assim que ele não sabia o que fazia, tipo, anos operando com o Pita, e aí ele falou assim, cara, eu já tenho condições, e foi fazer a primeira cirurgia dele. Sim. Aí a história aqui, o Pita sabia, né? Obviamente que ele estava fazendo a primeira cirurgia, disse que levantou e falou assim, cara, eu vou lá pro hospital para ver o que está acontecendo, mas sem o Gustavo Mota saber, né? Sim. Aí o Mota falou que estava numa situação fodida, tinha baixado maxila, disse que deu um branco nele e tal, daquele desespero. E ele falou assim que ele só pensava no Pita. Porra, se o Pita estivesse aqui, não sei o que e tal. Ele falou assim que parece que o Pita leu o pensamento dele. Ele olhou para trás, o Pita estava entrando dentro do centro cirúrgico e ele falou que deu tudo certo. Deu um jeito. Deu um jeito. Como que foi sua primeira cirurgia? Você tem alguma história? Como que foi tempo cirúrgico? Tem várias histórias, né? Eu tenho uma lembrança da primeira cirurgia ortognática, as primeiras, né? Na residência e formado. Então, são duas sensações diferentes, mas a mesma felicidade, né? Na residência, tu tem um preceptor ali. Eu tive muita sorte de ter um cara que confiava muito, que deixava operar, que entendia que a gente sabia fazer, né? E, no particular, é outra conversa, né? O paciente é teu, tu que tem que assumir aquilo. Então, é a cirurgia do começo ao fim, na felicidade, na adrenalina e tentando se conter, né? De estar assumindo tamanha responsabilidade. Fez maxilomandibulamento, maxilomandibulamento, cara,
sem medo, mas com o coração na mão, né? Sem medo que eu falo, Sim. assumindo o BO, né? Mas e eu acho que é uma característica de todo bucomaxilo que faz ortognática. O cara tem que ter essa condição de assumir a pressão do que ele está fazendo com o paciente, né? Claro, com responsabilidade, um planejamento muito bem feito, uma cirurgia que se encaixa no que tu sabe fazer também, né? Na tua técnica, nas tuas limitações. Mas acho que se eu for falar em uma palavra, foi felicidade. Me senti muito feliz. Me senti muito capaz. Né? É uma sensação que tu tem de um trabalho concluído, que não é nem concluído, tu está começando o teu trabalho. Sim, mas de você realizar a sua cirurgia, né? Realizar o teu sonho. Né? Então, me vem todo aquele flashback de onde que eu saí, por onde eu passei, as pessoas que me ajudaram. Tudo isso naquele momento, naquelas 3, 4 horas de cirurgia. Você é um cirurgião que se apega com o tempo, por exemplo, vai para a cirurgia ortognática, cara, eu preciso fazer a cirurgia em 3 horas. Não, minha cirurgia tem que terminar em 2h30, enfim. Ou você é o cara super tranquilo, vai no seu tempo, como que é isso? Cara, eu acho que assim, tu tem que ter um tempo cirúrgico, né? Ok, que esteja condizendo com a cirurgia ortognática. Tu não pode fazer uma ortog em 10, 12 horas, porque aí tu já existiu alguma coisa, já existiu uma intercorrência na tua cirurgia, mas eu não gosto de enrolar também. Né? A gente faz um planejamento, a gente conversa no pré-cirúrgico, a gente tenta entregar o passo a passo, sem ficar voltando, sem ficar refazendo, para fazer no melhor tempo possível. Só que entregar a cirurgia como a gente pensou, os movimentos que foram pensados, e a cirurgia o mais acurado possível, né? Isso eu falo oclusão, simetria. Entregar isso vale muito mais do que fazer uma cirurgia correndo para terminar em 1 hora, em 2 horas. Entendeu? Então, existe um equilíbrio entre tempo cirúrgico e a técnica e o que tu está fazendo no teu paciente. Um paciente classe 3, que tu vai fazer um movimento um pouco mais, um pouco menos avançado, pode-se assim dizer, um para frente, para trás, uma mobilização de maxila, de mandíbula, claro que vai ser uma cirurgia muito mais rápida do que um paciente superassimétrico, que você vai operar ATM, mas tu não pode também extrapolar esse tempo, porque tu começa a entrar em edema, recuperação do teu paciente, né? Tu começa a trazer malefícios por causa do tempo cirúrgico. Então, acho que um equilíbrio entre essas duas coisas é o ideal, entre o tempo e o que tu vai fazer. Hoje o seu equilíbrio está em torno de quanto tempo, maxila mandíbula? Umas 3 horas e meia. Acho que é o ideal. Fico feliz com isso, né? Claro que se tu faz em 2 horas, 1h40 ali, puta, que felicidade. Mas se tu te apega a isso, tu começa a querer fazer uma coisa muito acelerada e às vezes não entregar o que tu planejou para o teu paciente. Porque o paciente, na verdade, ele não está preocupado com o tempo, né? Não. Ele pergunta, mas o que ele está preocupado é com o resultado, né? Com o resultado dele. Então, te falo, inclusive, para responder melhor a tua pergunta, um planejamento muito bem feito e uma execução muito bem feita vale muito mais do que fazer em 2 horas, em 1h30. Entendeu? Perfeito. Você mudou o seu estilo de operar desde quando você saiu da residência? Porque estamos falando aí de alguns anos já trabalhando, né? Você Sim. como cirurgião. Recentemente nós tivemos a técnica minimamente invasiva. Se ainda opera como você aprendeu na residência, tem alguma coisa que você já incluiu? O que você melhorou nesse sentido? Ou o que você mudou de lá para cá? Cara, assim, na residência você aprende o feijão com arroz, né? Claro que o básico. Cada residência tem um perfil diferente, né? Mas o básico que a gente fala assim, o convencional, o convencional. Que é a cirurgia ortognática. Aprende o convencional. É que a gente fala o básico da parece não, que... Mas o convencional. O convencional é o que funciona, teoricamente, né? Passei pelo gesso, com planejamento convencional, fui para o virtual. Então, fiz todo esse passo a passo que um bucomaxilo tem que fazer. Eu acho que faz sentido passar por tudo isso. As etapas. Só que tu vai aprendendo outras técnicas, tu vai tendo, né, acesso. Se tu for buscar, estudar aqui, a gente não para nunca de estudar. Tu vai tendo acesso a outros pontos de vista, a outras filosofias de cirurgia ortognática e tu vai adaptando na tua cirurgia. Então,
Também não consigo te falar, agora eu só faço cirurgia minimamente invasiva, só uso uma técnica. Não. Se cada paciente é diferente, como que eu vou conseguir usar uma técnica só para todo mundo? Tu entende? É de acordo com o É paciente. de acordo com o teu paciente. Mas hoje eu faço uma cirurgia muito mais rápida, muito mais prática do que fazia na residência, né? Entendo muito mais sobre movimento, sobre fixação, sobre como que o paciente vai reagir àquilo que eu estou fazendo, né? Então, muita coisa que a gente fazia na época da residência não funciona. E a gente vai descobrindo que isso é um passo que come tempo da tua cirurgia, mas não te agrega nada. Então, tu vai mudando, tu vai modificando isso. E isso se transmite nos teus resultados, né? Então, o paciente começa a sair um pouco menos edemaciado, a função do paciente ela é retomada muito mais rápido, entendeu? Então, dificilmente tu tem parestesia nos teus pacientes. É uma mescla de todas as técnicas que tu vai aprendendo, que tu vai evoluindo, entendeu? Dentro da cirurgia ortognática, você usa o planejamento virtual, ok? Teve algum momento que você planejou e chegou na cirurgia, você precisou, de acordo com o que estava acontecendo, mudar ou sair fora daquilo que você colocou no planejamento? Ou o planejamento você abraça ele e vai até o final? Como que é isso? Como que você avalia esses dois pontos? Porque nem sempre o que você coloca no software, Sim. às vezes na hora da cirurgia acontece. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é interessante tu tocar nesse ponto, porque assim, eu já fiz alguns cursos de planejamento, né? Com vários cirurgiões diferentes e com ideologias diferentes. Então, o que eu penso sobre isso? Tu tem que conseguir fazer o planejamento virtual de acordo com o que tu consegue transferir para o teu paciente. Normalmente, quando tu opera o teu paciente e não bate o planejamento, é porque ou tu planejou errado, ou tu não consegue executar. Tu não está conseguindo executar a técnica. O software aceitou, só que o paciente não aceita. Não aceita. Ou tu não consegue fazer, entendeu? Então, já tive dor de cabeça com isso, de operar o paciente e achar que putz, não bateu, alguma coisa, mas por falta técnica. Tu falou de começo, tu tem que ter muito essa noção. Porque, às vezes, tu nem sabe o que é que tu tá errando, entendeu? Então, mudar o que tu tá fazendo no meio da cirurgia, mudar o planejamento virtual, significa que um desses dois passos está errado, né? A tua análise facial, o que tu jogou no software, o que tu quis transportar para a tua cirurgia, se dá para executar isso. Então, quando tu consegue entender que as limitações de software e as tuas, tu já não faz, tu já não muda planejamento no meio da cirurgia ortognática. Então, isso hoje para mim não é aceitável. Porque tu tá se entregando para um abismo. Tu não sabe o que tu tá fazendo. Se tu mudou no meio da tua cirurgia. Entendeu? Porque tu planejou e não conseguiu fazer. É bem interessante o que você falou, né? Porque você faz um planejamento, o software aceita tudo, né? Tudo. Só que você precisa saber se aquilo que você está propondo para o software, se o paciente vai aceitar aquilo, né? Porque no software fica lindo, maravilhoso. Fica maravilhoso, né? Mas será que você vai conseguir avançar mesmo o que você está colocando no software? Exatamente. E às vezes você pode dar um tiro no pé e chegar lá e você fica numa situação difícil. Né? Muito difícil. Então, ter essa noção é extremamente importante na cirurgia ortognática. Tu acaba pecando pela inocência de não saber o quanto que vai. É por isso que é importante tu estar sempre buscando. Entendeu? Você faz ainda o planejamento nos dois, no virtual e no físico, ou você só faz 100%? Não, Porque não. eu tenho colegas que fazem o virtual, mas ainda não conseguiu abrir mão. abrir mão do outro. Você já hoje... Do analógico. Do analógico. Cara, eu acho que assim, a gente tem, como tu falou, tem essa questão do software que aceita tudo, mas quando tu encaixa o teu planejamento, quando tu encaixa a tua cirurgia ortognática, não faz sentido nenhum tu fazer o analógico ou tu fazer físico, né? Modelo, sabe? Articulador, essas coisas. Tu acaba agregando tempo, uma logística que não faz sentido, cara. Né? Às vezes até para conversar com o ortodontista, eu tenho impressora 3D no consultório, eu consigo imprimir os modelos para entender o imbricamento, oclusão, mas eu já tenho ortodontista que nem precisa mais de modelo, né? A gente coloca no software no computador e eu falo, preciso segmentar, preciso movimentar isso, aquilo, entendeu? É um caminho normal, é o caminho que a cirurgia ortognática está
tá seguindo, entendeu? E hoje, com o avanço das técnicas, né, a gente ficava muito preso ao ortodontista, planejar antes, mostrar para o cara. Às vezes eu consigo operar primeiro o paciente e mandar para o orto e ele só finalizar, fazer algum refino ortodôntico, dar torque a algum dente, entendeu? Então, tudo isso por causa do virtual também, muito por causa do planejamento virtual, né, junto com as técnicas. Mas não faço mais o analógico. Você já tem algumas dezenas de cirurgia ortognática, que o cara, quando ele tem um consultório particular, como o Dr. Alonso tem, é um baita de um consultório lá em Sorocaba, o cara já tem umas dezenas de cirurgias ortognáticas de estrada. Eu tô falando porque eu conheço o consultório dele, viu, gente? Nós estávamos no Rio agora, final de semana, Sim. E no encontro da Abracef. E o Roberto Pitelli falou sobre complicações em cirurgia ortognática, mas alguma coisa relacionada à parte de estética. Sim. E tem alguns colegas que, depois do caso pronto, finalizado, ele olha e fala assim, cara, eu poderia ter, se eu tivesse melhorado um pouquinho aqui, dos casos que você fez, e que muitas das vezes o paciente fica satisfeito, mas você não fica satisfeito, né? Você fala, pô, correu tudo bem, o paciente está feliz, mas, cara, eu poderia ter avançado um pouquinho mais, eu acho que se eu tivesse, né? Enfim, é coisa de cirurgião isso. Sim, coisa de cirurgião. Quantos você reoperaria se você pudesse olhar assim e falar assim, olha, Ismael, eu acho que eu operaria pelo menos a metade dos meus pacientes. Com o avanço, cara, da especialidade, com esse boom das cirurgias estéticas faciais, com certeza... Levaria pelo menos a metade. Com certeza eu olho os casos e falaria, putz, consigo fazer uma lipo de papada, uma cervicoplastia nesse paciente, consigo fazer uma lipoenxertia. Um ângulo. E isso é muito importante, cara, esse olhar crítico, ele tem que existir. Porque primeiro que tu tem que entregar sempre o melhor para o teu paciente, né? E a gente enxerga que a cirurgia ortognática resolve muita coisa muito boa. Só que o refino estético, ele existe também. Isso precisa ser conversado, né? Então, eu opero muito paciente que tem apneia obstrutiva do sono, paciente que tem muita papada. Então, é interessante, eu vejo nesses meus casos, que se eu consigo fazer concomitantemente a cirurgia ortognática junto com a cervicoplastia, o paciente tem um ganho estético funcional enorme. Eu aumento o viério do paciente, aumento essa região de ângulo, aumento o pescoço, o paciente ganha qualidade de vida e ganha estética. Então, o que vem de esposa de paciente meu que eu opero de apneia do sono, agradecendo, falando que, putz, estou dormindo de novo com meu marido, estava pensando em separar. Isso é maravilhoso. Tem muitos casos assim. Tem muito caso assim. Então, hoje a junção dessas duas coisas não é o tabu, é uma coisa normal. Você precisa, né, ter essa maleabilidade para conseguir entender a cirurgia ortognática e a cirurgia estética, né? E o bucomaxilo está preparado para fazer isso. A gente consegue ter uma cirurgia com segurança, consegue fazer uma cervicoplastia com muita segurança. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cirurgia estética. Eu fiz essa pergunta para você porque você tem cara de ser aquele cirurgião metódico, assim, sabe? Aquele cara que fica olhando e fala, putz, aqui... Eu imagino a hora que você está finalizando o seu caso, você dentro do centro cirúrgico aqui, olhando, ver se chegou, aquela coisa de cirurgião, né? Sim. E é engraçado que a maior parte dos cirurgiões... eu acho que eu fiz essa pergunta pro Pita aqui. Eu reoperaria, acho que quase todo mundo, porque eu fico olhando e falo, porra, por que eu não melhorei? Por que eu não fiz? Mas você tem que sempre pensar no paciente, né? Porque às vezes nem sempre aquilo que você quer é o que o paciente quer. Às vezes você vai fazer... Eu tive colegas aqui que, por exemplo... fez um planejamento de uma impactação, de um excesso vertical, e a paciente, ela queria mostrar ainda um pouquinho o sorriso, a parte gengival, né? O cirurgião, olha, cara, se eu conseguir deixar esse sorriso... Não, mas a paciente gostava, ela sabia que tinha um excesso, mas não queria perder tanto. Então, assim, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, o ortodontista, ele te procura porque ele quer tudo encaixadinho, ele busca a função. É lógico que hoje a ortodontia também é uma ortodontia moderna, que ela visa também a parte da estética do paciente, mas o orto, obviamente, ele quer que você devolva o paciente para ele na melhor condição para ele poder terminar o tratamento dele. E aí você tem a paciente que chega no consultório, que muitas das vezes ela vem com referências, doutor, eu queria que meu nariz, eu queria que... E aí você tem
o orto, você tem a paciente e você tem o seu olhar. Como que você coloca isso na balança? Aonde que você opta em atender e o que é possível você fazer quando o paciente pede algo e você fala, olha, isso não é possível. Como que você avalia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, todo paciente vem cheio de queixas. E é muito interessante porque o paciente, às vezes, enxerga a maioria das coisas que ele não tem e o que ele tem ele não enxerga, né? O ortodontista, na maioria das vezes, vem se queixando de oclusão, fala para o paciente que ele precisa melhorar alguma coisa aqui e ali. Com o advento das técnicas, a gente consegue operar assimetrias menores, então isso me ajuda muito também. Mas tem paciente que, como tu falou, quer mexer em nariz, quer mexer em zigoma, quer fazer, às vezes, uma coisa um pouco mais além da cirurgia ortognática, né? Tudo que está dentro do escopo, eu explico para o paciente os prós e os contras, a gente consegue fazer. Então, por exemplo, a nossa demanda de cirurgia ortognática com rinoplastia é alta também. A gente faz a ortognática, normalmente a gente chama um plástico para fazer rinoplastia e isso dá para fazer. Em um outro tempo cirúrgico? No mesmo tempo cirúrgico, no mesmo tempo dependendo cirúrgico. do paciente, se o paciente concordar no mesmo tempo ou em outro tempo cirúrgico, não tem problema. Só que, às vezes, o paciente quer uma coisa irreal. Né? O paciente ele vem querendo uma transformação, né? Que é uma cirurgia diferente. Que é uma cirurgia plástica da face. E existem limitações, como todo procedimento cirúrgico, né? Inclusive, com o ortodontista também existem limitações, né? E essa conversa tem que ser muito aberta. Porque o que acontece? Você acaba prometendo muito para o paciente, você acaba abraçando o mundo, às vezes você não consegue reproduzir aquilo e o paciente reopera. É aí que entram as reoperações, entendeu? Mas a minha conversa é muito clara com o paciente. Eu consigo te entregar isso, consigo te devolver função, melhorar a tua função, te dar uma estética, a gente consegue melhorar isso, aquilo. Mas se isso é uma questão até psicológica do paciente, se isso não se encaixa nas vontades dele, eu tenho que ser sincero, porque senão é um paciente que vai viver frustrado, entendeu? Eu acho que essa honestidade com o paciente é um pilar principal da cirurgia ortognática, porque ninguém faz uma ortognática pensando em refazer. Refazer uma vez então, só. Uma vez só. Então, é super interessante você ter essa conversa, entendeu? Entender o orto, entender o paciente. E chegar num N. Chegar num N e, dentro do controle, dentro de uma cirurgia previsível, é isso que eu consigo te entregar, entendeu? Você é adepto das cirurgias com benefício antecipado ou você é o cara que corre das cirurgias de benefício antecipado? Cara, faço muito benefício antecipado e, inclusive, não é um benefício antecipado, mas é uma cirurgia que ainda é uma técnica que ainda é um tabu. Eu opero muito paciente com um alinhador, com Invisalign, faço o preparo pré e o pós com um alinhador também. E eu acho que uma coisa faz sentido com a outra porque você acaba não tendo, ou se pensa, né, que você não tem tanto controle assim de oclusão, uma contenção nos dentes tão rígida quanto um aparelho fixo. Mas o benefício antecipado, quando bem indicado, né, ele cai muito bem para o paciente, porque às vezes tu faz o teu paciente esperar 6, 7 meses para fazer um torque de incisivo, que ele pode fazer no pós-cirúrgico, né? Então, se tu encontra o paciente, tu consegue dar função para ele, dar estética para ele, né? Realizar o sonho dele. E depois ele faz o pós-cirúrgico com uma ortodontia fixa ou aparelho invisível. Isso é o melhor dos mundos, entendeu? O que eu escuto é que tem que ser um bom ortodontista. Tem que ser um bom ortodontista. Mas se o caso está muito redondo, se o paciente tem já, porque tem muito paciente que já tem uma simetria natural, que me dá um overjet, me dá espaço nos dentes para operar, entendeu? Eu consigo fazer isso. Eu consigo entregar isso para o paciente e ele vai para um ortodontista que tem que ser bom, tem que entender de cirurgia ortognática e faz o pós-cirúrgico, entendeu? O preparo você tanto faz com um alinhador e convencional ou você é daquele cirurgião que quando vai para a cirurgia pede para pôr, faz o híbrido? Como que é os pacientes que chegam para você? O preparo ele tem que ser feito da melhor forma possível que o ortodontista consegue fazer. Então, eu não obrigo o ortodontista a fazer com nenhum tipo de dispositivo. Claro que se o paciente
quer fazer com um alinhador, ele vai fazer, vai operar e vai continuar depois. Mas eu não obrigo o paciente a colocar um fixo, por exemplo, para cirurgia. Então, faz tudo com Invisalign ou com algum aparelho invisível, coloca fixo e depois tira. Eu não peço isso para o paciente, porque eu consigo ter estabilidade. Eu consigo operar e entregar uma estabilidade para o paciente, que é o principal quando a gente fala de oclusão. Então, não é uma regra tirar o aparelho e colocar um fixo, vou operar por causa de oclusão. Eu tenho outros dispositivos para substituir essa contenção do aparelho fixo. Então, eu sou muito flexível quanto a isso. Se o ortodontista me fala que, putz, Alonso, eu consigo planejar bem, fazer bem com um aparelho invisível, beleza. Alonso, não confio muito, prefiro que a gente faça com fixo, beleza também. As técnicas se encaixam, a gente consegue trabalhar em conjunto junto com o ortodontista, entendeu? O importante, cara, é no final tratar o teu paciente, como eu falei, da melhor forma possível, entregar para ele uma cirurgia ortognática segura. E dessas duas maneiras eu consigo entregar. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, no YouTube e no Instagram, onde a gente vai estar compartilhando alguns cortes desse episódio. E que agora nós vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas que normalmente o paciente tem com relação à cirurgia ortognática, que é muito comum, né? A gente tem falado bastante sobre esse assunto, mas que parece que cada vez mais, né, doutor, o paciente ainda tem receios da cirurgia ortognática. Às vezes ele se depara com experiências de outras pessoas que ele pesquisou no YouTube, enfim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, esses pontos, né, que o paciente normalmente tem. E eu queria começar falando do perfil do paciente. Quais são as indicações, né, de perfis de pacientes que normalmente fazem a cirurgia ortognática? Hoje, na grande maioria, os pacientes que chegam para mim de indicação, o paciente que eu sou referenciado para operar, são mulheres, pacientes do sexo feminino, porque a mulher é muito mais vaidosa do que o homem, né? Classe 2, assimétricas, né? Claro que o classe 3 também passa para operar, mas o 2 é muito mais comum. É o que você tem mais operado, o classe 2? É o que eu tenho mais operado. Acho que no geral aqui, pelas nossas perguntas também, o classe 2 é o que mais tem, talvez. É o que mais opera. Porque o classe 2, ele tem, concomitantemente com a simetria facial dele, outras doenças associadas. Então, o paciente normalmente ele tem dor articular, tem muita dor de cabeça, ele tem essa dificuldade mastigatória. E às vezes não precisa nem ter ganho ponderal para ter dificuldade para dormir, ter apneia do sono. Então, é um paciente que se beneficia muito da cirurgia ortognática, como todos os outros dentro das suas áreas. Mas o 2, ele se incomoda bastante. Me fale de uma forma mais simples, para quem não conhece a ortognática, qual que é o perfil do classe 2? Tá. Normalmente o classe 2, ele tem a mandíbula, né, mais retruída, ele tem um excesso de gengiva, então aquele sorriso que aparece bastante a gengiva, né? Ele não consegue ter uma grande abertura bucal, ele tem muito barulho na articulação. Então é aquele pacientinho que você enxerga, às vezes é um paciente até bonito, mas você vê que está faltando alguma coisa no perfil, porque ele não tem projeção mandibular. Isso no rosto do paciente significa muito. Às vezes, muito mais do que projeção de zigoma ou outras estruturas. E como que esse paciente chega lá no consultório? Como que ele percebe isso? Porque às vezes ele não se dá... ele não se dá conta que ele tem essa deformidade. Sim. Como que normalmente ele descobre? O paciente chega lá falando o que, por exemplo, esse paciente classe 2? Cara, eu passei por uma transformação. Assim, no começo, quando eu operava mais no começo ali no pós-residência, eu tinha muito paciente que era encaminhado pelo ortodontista mesmo. Então, o orto conseguia identificar, mandava e o paciente não sabia muito. Mas hoje, com essa bolha que furou da cirurgia ortognática, da cirurgia de face, o próprio paciente, por causa de rede social, às vezes se olhando no espelho, indaga, pergunta, antes de passar com o ortodontista, o paciente já chega para mim. Então, o paciente chega com alguma coisa estranha na face dele, entendeu? Então, essa organização entre o ortodontista encaminhar e o paciente vir, hoje é de 50-50, entendeu?
Então, tem paciente que já procura antes mesmo de passar no ortodontista, querendo entender o que acontece com a face dele, por que a mandíbula é pequena, entendeu? Doutor, eu queria que você falasse com relação às indicações da cirurgia ortognática. Quais são os pacientes candidatos em realizar a cirurgia ortognática? Para a cirurgia ortognática, eu tenho vários tipos de deformidades que eu consigo tratar utilizando essa técnica. Então, eu tenho um paciente classe 2, que tem um queixo mais retruído. Eu tenho um paciente classe 3, que tem uma hiperplasia de mandíbula, às vezes uma hipoplasia de maxila também. Eu tenho um paciente com sorriso gengival, que é o excesso vertical de maxila. Eu tenho pacientes assimétricos, com assimetrias laterolaterais, pode ser até uma junção de uma assimetria com outra. E tenho pacientes com apneia obstrutiva do sono, que também é uma gama de pacientes que vem crescendo bastante, onde a gente trata a apneia com a cirurgia ortognática também. Falando sobre o paciente classe 2, eu queria que você falasse quais são os problemas que normalmente esse paciente ele aparece. Né? Você falou que a maior parte do público são mulheres. Né? Porque eu acredito que seja até por questão da estética. Sim. Mas quais são as queixas que normalmente aparecem nesse paciente? Como tu falou, tem essa questão estética que é bem forte para as mulheres, mas uma das causas, né, da classe 2 seria uma assimetria facial, que faz com que o paciente tenha esse retrognatismo mandibular, dificuldade mastigatória, então o paciente sente dor na articulação. Normalmente, o paciente evolui com uma apneia do sono, pela restrição de via aérea, né? Pode ou não ser associada a um excesso vertical de maxila também, mas na maioria das vezes é um combo entre a questão estética facial e a oclusão do paciente. Então, o paciente não tem harmonia oclusal, o paciente não consegue ter essa harmonia mastigatória e sofre com isso. Sente dor de cabeça, enxaqueca, se sente mais estressado. E aí é um efeito dominó. O paciente só vai piorando com o tempo. Às vezes o paciente ele vem com o combo, né? Excesso 2, assimétrico. Aí você fala, cara, veio todos os problemas num paciente só. E às vezes é engraçado que tem colegas que falam que dependendo da idade do paciente, o cirurgião pergunta, você tem irmão? Tem irmã? Porque às vezes a familiar tem. É normal isso aí também, pai, né? a mãe também pode ter. Então, isso é muito comum. Às vezes você opera a filha, já aconteceu comigo de operar a filha e depois operar a mãe, porque tinham simetrias muito parecidas. E o paciente, ele busca a informação. Quando ele acha a informação, sente segurança no cirurgião, ele acaba operando. Ele acaba conseguindo ter essa confiança de entregar a face para melhorar a vida. O paciente entende que é uma transformação. Ele opera, passa pelo processo e tem uma transformação, ganha respiração, ganha estética. O paciente classe 3, eu queria que você falasse normalmente qual o perfil do paciente classe 3 e qual que é a queixa normalmente desse paciente. Normalmente o 3, ele tem esse excesso mandibular. Tem pacientes que vêm com hipoplasia maxilar também, que são os classe 3 mais severos. Que é falta da maxila. Falta da maxila. São pacientes que, às vezes, se enxergam esteticamente com uma face mais irritada. Eu tenho pacientes que falam que o apelido na infância é rosto de bulldog ou cara de chateado, de zangado, muito por essa projeção excessiva de mandíbula, que faz com que o rosto do paciente fique com um aspecto investido. Então, ele não tem essa harmonia facial e acaba sofrendo por causa disso. Mas o classe 3 também tem desordens mastigatórias. Então, ele pode fazer muito mais força mastigatória para conseguir triturar alimento, por ele não ter esse encaixe oclusal. E pode evoluir também com dor de cabeça, dor na cervical. Então, não é só essa situação estética. É muito funcional também para o paciente. Uma vez um colega falou aqui com a gente num podcast e eu acho que é uma grande verdade, né? O 2 e o 3. Se o paciente quiser saber se ele tem alguma deformidade, ele tenta abrir um ketchup no dente. Se ele não abrir um ketchup, possivelmente ele tem alguma... Provavelmente ele tem alguma assimetria. E por conta da miscigenação, e a gente vive num país que é muito plural, a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas tem algum tipo de deformidade facial. Então, isso é interessante até para o público saber a importância de procurar um cirurgião, de entender se tem alguma assimetria, de entender o porquê que o paciente sente aquilo, sente aquela dor, tem aquela dificuldade mastigatória.
entendeu? Eu queria que você falasse do paciente assimétrico. O que ele queixa, o que normalmente o que leva esse paciente a procurar um cirurgião? Das assimetrias, das grandes assimetrias, os que mais procuram são os laterognatas. Então, um paciente que tem o queixinho pro lado. Então, ele tem um desvio da linha média mandibular, às vezes mandibular e maxilar também. E um desvio que pode ser progressivo ou não, né? Essas assimetrias, elas são interessantes porque o paciente normalmente me busca antes do ortodontista, porque ele entende que o cirurgião bucomaxilofacial trata as assimetrias cirurgicamente. Às vezes o paciente já tentou corrigir isso com preenchimento facial, com ácido hialurônico ou com harmonização orofacial e não conseguiu tratar porque não é uma solução perene. A cirurgia ortognática é uma harmonização definitiva. Então, o paciente chega para mim assimétrico e tenta entender o porquê. Então, doutor, eu tenho o queixo mais pro lado, a minha linha média não bate, a maxila, o de cima não está batendo, normalmente o paciente fala assim. O que é que eu consigo fazer? Então, esse é o típico paciente assimétrico. E normalmente as mulheres, porque o homem ele disfarça com a barba, né? Então, normalmente quando o cara não tem muita barba, ele se queixa muito, ele se incomoda. Mas as mulheres assimétricas são as que mais passam em consulta, as que mais querem ter a resolução do tratamento. E normalmente depois de já ter feito a harmonização, de ter preenchido, de ter buscado um tratamento menos invasivo ou estético, né, antes da cirurgia. Se você tem um lado, eu só tiro foto de um lado, você talvez é bom procurar um cirurgião bucomaxilo. Talvez seja bom procurar um bucomaxilo, porque às vezes é o lado que não é torto, né? Sim. Que tem esse lance da foto também, né? Tem o perfil que o paciente mais gosta, o que menos gosta, né? O lado. Eu queria que você falasse do paciente com excesso vertical de maxila. Qual que é a queixa desse paciente? Normalmente, o sorriso. A foto. Doutor, eu tiro foto, meu sorriso é muito largo, ou tenho vergonha porque aparece muito mais gengiva do que dente quando eu sorrio. Esses pacientes de excesso vertical de maxila, eles vêm muito mais por estética, né? Normalmente, os ortodontistas mais conservadores, eles compensam esse tipo de paciente. Então, o paciente que vem normalmente compensado, mas ainda com excesso vertical, porque a ortodontia não consegue corrigir todo, dependendo do excesso vertical, não consegue corrigir todo, não consegue impactar essa maxila, que tem que ser impactada cirurgicamente, tem que ser um movimento de rotação cirúrgico. Então, é interessante o paciente saber que botox, o ácido, esses tratamentos mais harmonizadores, eles não conseguem tratar esse excesso vertical, porque é um excesso ósseo. O paciente tem um crescimento na face, não são os dentes que cresceram tanto, o tecido, ele tem um excesso ósseo. Então, ele precisa entender a comorbidade dele, entender a situação dele para conseguir resolver da melhor maneira possível. E às vezes o paciente, eu vi esses dias na internet, o paciente com excesso vertical de maxila, ele tinha os dentes pequenos, o que ele fez? Foi lá e colocou lente. Coloca lente. Para tentar maquiar, né? Mas o excesso não consegue. E aí né? o paciente fica com excesso vertical e com As a lente coroas do contato, com a dente coroa do dente. grande. Uma coisa bem estranha, né? Fica desproporcional, Fica né? desmórfico, né? Não fica legal. Então, é interessante o paciente sempre entender essas indicações, pelo menos saber o que quer, saber como que trata. Não, e é engraçado que quando eu entrei na Bucomaxilo, não faz muito tempo, tem acho que mais ou menos 2016, ainda 9 anos, muita gente não sabe o que é um cirurgião bucomaxilofacial. Muita gente não sabe o que é cirurgia ortognática. A gente vive isso, eu particularmente quase 10 anos, e todo dia a gente fala isso, tal, mas uma coisa pra gente, quando você fala assim, bucomaxilo, a pessoa fala, o que é isso? Quem que é, né? Tipo, você falar, então, cirurgia ortognática, então é um trabalho que a gente vem fazendo com relação de disseminar conteúdo, mas que ainda o paciente desconhece muito sobre a nossa especialidade, né, doutor? Sim. Ninguém acorda de manhã e pensa, vou procurar um bucomaxilo. eu falo isso para todos os meus pacientes. Funciona muito por uma indicação
ou tu sentiu dor, ou tu sofreu um acidente, foi pro hospital, né? E precisa fazer uma reconstrução de face e vai passar com bucomaxilo. Não, às vezes sai de lá achando que é um médico também, né? Não, o do médico, né? Isso é de praxe. Mas esse trabalho de divulgação da bucomaxilo é muito importante, porque é uma especialidade que transforma muito os pacientes, transforma vidas, né? E o escopo da bucomaxilo, a gente está falando muito de ortognática, simetria, mas é um escopo que é muito maior. Ele envolve dor facial, cirurgia articular, reconstrução protética da face, envolve estética, envolve trauma, patologia. Então, é muito interessante a gente disseminar e divulgar esse conteúdo até para outros dentistas. Porque tem muito clínico, tem muito dentista que às vezes não consegue nem encaminhar, porque não sabe o que é que o bucomaxilo faz, ou entende ali mais ou menos, faz muito tempo que fez faculdade e tem dificuldade nisso, né? Eu recebo muito paciente de otorrino que foi encaminhado por um dentista achando que o paciente tinha otite ou uma dor no ouvido, qualquer outra condição otológica, e o paciente tinha DTM. Então, é super interessante essa divulgação da bucomaxilo dentro da área. Isaac, nós vamos fazer uma reportagem, né? Colher depoimentos de pessoas comuns em alguma região aí, talvez, obviamente, aqui em São Paulo, e a gente vai fazer uma pesquisa para saber se as pessoas sabem o que é um cirurgião bucomaxilofacial, o que ele faz. Eu acho que vai ser legal, né? A gente pegar uma região aqui onde tem, né, enfim, tem vários lugares aqui em São Paulo que eu sei que as pessoas fazem muito esse tipo de pesquisa, enfim, para saber. Eu acho que a cada 100 pessoas que nós perguntarmos, doutor Alonso, eu acho que se a gente conseguir 10%, vai ser muita coisa. Menos. Você acha que é menos? Acho que é menos que isso. Quando a gente fizer a pesquisa, eu vou te mandar, vou marcar você lá. Mas anote aí, viu, Isaac? A gente vai fazer essa pesquisa na rua, assim, pessoas comuns, para saber o que faz um cirurgião bucomaxilofacial. Vai ser engraçado, viu? Vai ser engraçado. Eu tenho certeza que vai ser engraçado e eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que a gente já sabe, mas a gente vai se surpreender mais ainda com a pesquisa. E eu queria que você falasse sobre o paciente com a apneia obstrutiva do sono, que eu acho que dentro da nossa especialidade ainda a gente tem falado muito sobre esse tema, mas o paciente desconhece que a cirurgia ortognática ela pode tratar um paciente com apneia, com ronco. Eu queria que você falasse quais são os problemas que normalmente esse paciente tem, as queixas que ele tem e o que a cirurgia ortognática faz para resolver esses casos. Normalmente, o combo completo é o paciente que tem apneia obstrutiva do sono e ele ou é birretruso ou tem o rosto inteiro mais recuado ou é um paciente classe 2 também, né? Esse paciente ele tem uma diminuição anatômica das vias aéreas. E se ele tem ganho ponderal, se ele tem ganho de peso, é um paciente que sofre muito, porque o paciente não consegue dormir direito. O paciente se acorda à noite, o paciente tem dificuldade de respiração, é um paciente que vive estressado, vive cansado. Porque não dorme. Porque não dorme. Só que o paciente não entende por que ele vive assim. E até ele achar um otorrino ou um dentista ou um bucomaxilo que indica a cirurgia ortognática, já se passaram anos de vida. Eu tenho pacientes que vão para o CPAP, que é aquele aparelho que faz pressão positiva de oxigênio para o paciente conseguir respirar, conseguir ter uma qualidade de vida, que não aguentam mais usar aquilo. Porque tem que carregar, toda vez que dormir tem que usar aquilo. E a cirurgia ortognática nada mais é do que uma cirurgia que avança a face, faz o avanço da maxila e da mandíbula e aumenta a via aérea, aumenta anatomicamente. Você puxa todo esse tecido que está retruído e consegue dar mais vazão para esse oxigênio que o paciente não tem. Então, é um paciente que corre risco de vida. Que esse eu acho que é o principal ponto, que o paciente ronca e muitas das vezes ele acaba se tornando, às vezes, até uma pessoa de piadinha dentro de casa e as pessoas acham normal e é um paciente que está correndo risco de vida. O paciente corre risco de vida e normalmente, na maioria das vezes, não é indicada a cirurgia ortognática porque não se tem conhecimento. Eu ouço muito de alguns médicos de otorrino que não contraindicam o paciente porque, nossa, é uma cirurgia que, vai quebrar aqui e ali. Cara... Cirurgia grande, né? Tu fazer uma cirurgia ortognática para salvar a tua vida
Faz muito mais sentido do que tu morrer dormindo, né? Do que tu ter uma condição tão ruim, tão péssima para a tua saúde assim. Então, o trabalho hoje é desmistificar essa questão da cirurgia ortognática como uma cirurgia grande que vai te machucar e entregar a qualidade de vida do paciente, entregar a vida para o paciente de apneia. Eu tenho um caso que eu operei em Tatuí, que é uma das cidades onde eu sou porta, no hospital, lá na Unimed também, que a esposa do paciente dormia 2 quartos do lado do marido dela, porque ela não conseguia, ninguém conseguia dormir com o cara, de tamanho o ronco e a apneia do paciente. E eles estavam a ponto de separação, né? É uma condição que danifica o seio familiar do paciente. E aí ele operou. Na primeira semana de pós-operatório, ela me ligava chorando, que ele não roncava mais, que tinha salvado o casamento dela, que era uma cirurgia que tinha salvado a vida dos dois, a saúde dos dois. Então, tu imagina... Porque ela não dorme também, Porque né? não dorme, os dois não dormem. Ele não dorme, ele dorme, na verdade, Sim. e às vezes a companheira ou o companheiro não dorme, Não e aí consegue. tem 2 pessoas irritadas no outro dia, O né? filho também não consegue dormir direito. Então, tu entende a transformação de vida que é a cirurgia ortognática na vida desses pacientes? Então, é um tópico primordial para o paciente de apneia do sono, é pelo menos entender se a cirurgia vai conseguir dar essa função, dar essa qualidade de vida para ele. E é interessante esse ponto que a gente está falando da cirurgia ortognática com apneia, porque às vezes o paciente, acaba acontecendo, né? O paciente vinha a óbito dormindo, e aí as pessoas, ele morreu dormindo, né? Não, do tipo assim, não sofreu e tal. Sim. E às vezes havia já o problema, Sim. né? E morreu por numa condição que poderia ter sido tratada, né? Antes, porque o problema da apneia é que vai gerando problemas cardiorrespiratórios, né? Esse é um dos principais fatores que leva o paciente, muitas das vezes, a óbito, né? O risco cardiovascular aumenta e muito. O grau de risco de uma parada cardiorrespiratória do paciente com apneia do sono aumenta em 50% a 60%. E isso com um ganho de massa de lipídio, de ganho ponderal, e normalmente um paciente que é sedentário, o paciente está em risco eminente, né? Então, a gente consegue transformar até essa questão de sedentarismo, a qualidade de vida do paciente, com a cirurgia ortognática, porque o paciente respira melhor, ele começa a entender o porquê que ele vivia cansado, vivia estressado. Após a cirurgia ortognática, falando do paciente com apneia obstrutiva do sono, você falou desse relato da paciente, mas quais são os benefícios que você pontuasse que a cirurgia ortognática consegue trazer para o paciente com problema de apneia do sono? Na apneia do sono, eu consigo ter o avanço mecânico das vias aéreas, jogando a maxila e a mandíbula para frente. Então, eu aumento esse espaço aéreo onde passa oxigênio, onde eu oxigeno o paciente. Eu consigo reorganizar as bases ósseas, melhorando essa questão dele, por normalmente o paciente ser retruso ou classe 2. A mastigação também. Consequentemente, o paciente tem uma melhora no estado de saúde total dele, porque é um paciente que sai de uma hipooxigenação em vigília no sono para uma oxigenação normal, ou às vezes até mais do que o normal, entendeu? E é interessante isso que você está falando, porque assim, às vezes ele é um paciente sedentário e ele tem um ganho de peso, porque ele é um paciente que vive cansado. Então, ele não consegue fazer uma caminhada porque ele cansa rápido. E ele não consegue diminuir o peso porque ele não consegue caminhar. Então, assim, além... É um efeito dominó. É um efeito dominó, que o paciente... eu me canso. E não sabe, né? E, às vezes, é um paciente que ele está acima do peso porque ele tem esse problema com relação à deformidade, Deformidade facial. Então, isso tem que ser entendido pelo paciente e por outros profissionais, por outros cirurgiões indicadores também. Saindo do paciente com apneia obstrutiva do sono, eu queria que você falasse dos benefícios do seu paciente com excesso vertical de maxila. Quando você opera esse paciente, o que ele volta... qual que é o relato desse paciente? O que você consegue melhorar do paciente com sorriso gengival? Normalmente, o excesso vertical de maxila é aquele paciente que, como eu já te falei, que se incomoda muito com a estética. Então, no pós-operatório imediato, na primeira semana,
o paciente fica vislumbrado com a nova face dele. Sorriso. Com um sorriso. Então, inclusive, o estado da arte da cirurgia ortognática é você acertar esse vertical do paciente. Porque não é porque o paciente tem um excesso vertical de maxila que tu vai apagar essa maxila dele. Tu tem que deixar o mais estético possível, sem envelhecer outro paciente, sem causar um dano nele. Então, de benefícios que eu consigo falar, o que o paciente mais gosta é esse sorriso, é essa harmonia da face dele. É voltar a tirar foto. Voltar a tirar foto, voltar a se gostar. Então, autoestima, entendeu? Mas, como toda cirurgia ortognática, é o que eu te falei, eu consigo fazer rotação de plano. Inclusive, nesse paciente, eu consigo aumentar a via aérea também, né? E dar uma harmonização definitiva. Não é uma coisa que vai... É uma coisa perene. É uma cirurgia que traz uma harmonização perene para o paciente. Diferente de preenchedor e botox, né? Falando do paciente classe 2, classe 3, quais são os benefícios da cirurgia ortognática e também já do paciente assimétrico? De todos, eu consigo devolver função e melhorar a estética do paciente. Então, esse combo funciona para todos os pacientes. Para o paciente 2 e 3, não é uma regra, mas normalmente eles têm problemas articulares. Que com a harmonia da face, a harmonia da oclusão, a gente consegue tratar, consegue melhorar muito essas condições articulares. Claro que, dependendo do paciente, a gente vai fazer uma cirurgia articular em conjunto ou não, né? Mas dor, cefaleia, as queixas maiores, né, de postura, de dificuldade de qualidade de vida mesmo, a gente consegue melhorar muito com a cirurgia ortognática. O paciente assimétrico que tem a face torta, esse é um paciente que aqui na BucoCast é o paciente mais complexo de você tratar, né? Porque às vezes esse paciente, como você falou, ele tem uma simetria crânio-facial que é bem difícil de você conseguir entregar o resultado. Mas qual que é a satisfação desses pacientes quando você consegue fazer a cirurgia ortognática? O assimétrico é um ponto muito interessante, porque é um paciente que fica muito grato contigo. Porque é um paciente que foi traumatizado, que sofreu bullying a vida inteira. Então, tu devolve ou tu entrega uma simetria facial para ele. Tu entrega a função e o paciente ainda ganha uma face nova. O paciente ainda consegue se enxergar belo. Isso muda a vida. Não é só uma questão estrutural ou anatômica do paciente. É uma questão de qualidade de vida, é uma questão de autoestima. Então, quando tu entrega isso para o teu paciente, tu muda a vida dele completamente, né? E esse paciente normalmente também sente dores faciais, um paciente que às vezes tem barulho articular por conta desse excesso de crescimento, e você consegue tratar tudo isso com a cirurgia ortognática e concomitante à cirurgia da articulação também. Hoje o paciente que passa pela cirurgia ortognática, ele precisa fazer um preparo ortocirúrgico. Em média, quanto tempo esse paciente, início de tratamento, cirurgia, pós-operatório, quanto tempo demora o tratamento desse paciente, doutor? Isso depende muito. Tem pacientes que eu opero com 3, 4 meses de tratamento pré-cirúrgico. Tem pacientes que eu opero antes de colocar o aparelho. Tem pacientes que eu faço o Surgery First, que é o benefício antecipado. E eu tenho pacientes que demoram um pouco mais para fazer esse preparo ortodôntico pré-cirúrgico, dependendo da simetria e do ortodontista que está tocando o caso também. Como a gente já conversou, eu consigo operar os pacientes com qualquer dispositivo, com um alinhador, com um aparelho fixo, ou às vezes antes de colocar o aparelho. Então, essa pergunta, ela tem que ser respondida de uma forma muito mais flexível. Mas o interessante é conseguir operar o paciente dentro desse tempo, entre 3, 4 meses, é onde a gente consegue ter um equilíbrio, uma harmonia entre oclusão e face. Se o paciente já vem muito bem preparado, ou se o paciente já tem condições de operar, ele já opera de cara. Uma vez que ele fez cirurgia ortognática, o pós-operatório, até os últimos retornos que ele passa por você, quanto tempo leva em média do começo ao fim entre um paciente e outro? A cirurgia ortognática evoluiu muito. O pós-operatório, inclusive, evoluiu muito. Então, uma cirurgia com hipotensão, uma cirurgia um pouco mais rápida, menos invasiva, ela traz um pós-operatório muito mais rápido para o paciente. Claro que o biológico não é matemático. Então, tem pacientes que têm um pós-operatório de 2, 3 meses. Tem paciente que tem um pós-operatório de um mês e pouquinho e está tudo bem, né? Eu costumo acompanhar os pacientes
com 1 ano, 6 meses, porque eu gosto de tirar foto, mas essa volta, essa recuperação primária, que eu chamo, o paciente tem ali entre 10 e 15 dias, onde o paciente fica em repouso e volta para exercer as atividades laborais, fazer tudo o que ele quer fazer. E eu queria que você falasse sobre o pós-operatório, né? O que normalmente você exige do paciente no pós-operatório, como que é a alimentação do paciente? Eu, pelo menos, quando penso na cirurgia, eu penso mais no pós-operatório do que na cirurgia em si. Obviamente que você pensa na cirurgia, mas e depois? Como que vai ser? Como que é o pós-operatório dos seus pacientes? E essa é uma pergunta que é uma das primeiras que o paciente fala. Nossa, mas quanto tempo que eu vou me recuperar? Como que funciona esse pós-operatório? Como eu falei, com uma técnica um pouco menos invasiva, com os dispositivos que a gente tem hoje para tratar o paciente, esse período de recuperação é muito menor. Hoje eu só opero se eu tiver o meu físio, se eu tiver o meu nutricionista, se o paciente seguir à risca as orientações do pós-cirúrgico. Porque a recuperação é infinitamente melhor do que uma cirurgia convencional sem nenhum cuidado pós-operatório. Então, é como se fosse esterilizar o material ou organizar tudo. Tu tem que ter um acompanhamento pós-cirúrgico muito bem executado. Então, no meu protocolo de cirurgia ortognática, onde o fisioterapeuta entra no pós-cirúrgico imediato, no segundo dia de cirurgia ortognática, o paciente com máscara facial de gelo, o paciente que foi submetido a uma cirurgia que foi um pouco menos invasiva, uma anestesia e hipotensão, esse paciente vai ter uma recuperação muito melhor. Então, falando de tempo, eu consigo ter um pós-operatório para o paciente conseguir voltar às atividades entre 10, 12 dias. Dependendo da idade, se o paciente é um pouco mais novo, um pouco mais jovem, 18, 17 anos, em 5, 6 dias o paciente está super bem. E a gente vai modulando essa recuperação. Os pacientes mais adultos, 20, 30 anos, o normal, o protocolo é em 13 dias já voltar para a sociedade, já fazer as coisas, já conseguir trabalhar e exercer suas atividades normalmente. Eu acho que uma das preocupações, além dessa que a gente falou do pós-operatório, o paciente deve perguntar sobre a questão de dor, né? E é uma coisa Sim. que vai de um paciente para outro, né? Mas eu acho que é legal você falar sobre isso também. O paciente ele vai sentir dor após ou durante a cirurgia ortognática? Primeiro que é uma cirurgia sob anestesia geral. Então, o transcirúrgico, o paciente vai estar dormindo, né? Vai estar induzido. No pós-cirúrgico, é muito comum o paciente ter ou parestesia do lábio inferior, que é ficar sem sentir por uma semana e pouco, ou não ter a parestesia, sentir tudo, mas não sentir nenhum desconforto, porque o paciente vai estar muito bem medicado. Inclusive, com terapias associadas de fisioterapia, de fono, que eu consigo entregar para o paciente uma analgesia além da medicamentosa. Então, o paciente não passa por essa questão de dor ou, nossa, vou abrir a boca, vai doer tudo, meu rosto vai doer todo. Isso o paciente não sente. Essa condição o paciente não tem. Ele tem que se preocupar com higiene, com alimentação, com ficar em repouso. Isso é muito mais importante. O paciente, ele faz a cirurgia, principalmente esses pacientes, né, dessa geração mais nova, a ansiedade, né, quer ver o resultado, Sim. enfim. No pré-operatório, né, você falou do planejamento virtual. Voltando um pouquinho, você chega a mostrar para o paciente o planejamento virtual, que às vezes o paciente quer saber Sim. e às vezes, né, o planejamento ele é só um escopo, né? Sim. Como que é isso com relação a... Essa visão de que o planejamento é um escopo tem que ser o cerne da tua conversa com o paciente. Não tem como tu entregar o planejamento virtual para o paciente e falar, ó, isso é 100% do que tu vai ficar. Ou o teu tecido mole vai reagir desse jeito. Ou essa movimentação que eu vou fazer no teu osso vai te entregar essa estética facial. Claro que é uma ferramenta de comunicação com o paciente muito boa, né? O paciente consegue ter uma noção, consegue se ver ali no planejamento e entende os movimentos que tu vai fazer nele. Mas é responsabilidade do cirurgião conversar com o paciente e falar, ó, é nesse caminho que eu quero seguir, essa movimentação que eu vou fazer, e provavelmente todas as estruturas vão se encaixar
nisso que a gente pensou, né? Mas dá para conversar, dá para mostrar. Se tu consegue ser sincero com o teu paciente, mostrar e falar o que tu vai fazer, o paciente entende e confia muito em ti. Sobre o planejamento, como que você enxerga? Você pegou o analógico, né? Sim. E essa mudança do planejamento virtual. Quais são os benefícios que você enxerga no planejamento virtual da cirurgia ortognática? O Ismael, a previsibilidade, cara. Eu consigo ser muito mais previsível com o virtual do que com o analógico. Eu tenho vários passos no analógico que me fazem perder a previsibilidade ou perder a acurácia do que eu planejei para o paciente. Claro que, com o tempo, no analógico tu consegue fazer o mais assertivo possível. Mas o virtual, ele vai quebrando essas barreiras de previsibilidade que o analógico tinha, né? Então, além de ser para o paciente muito mais fácil de conversar, até com o ortodontista também, ele consegue me entregar nas minúcias o que eu vou fazer no paciente, o que eu quero entregar de movimento, entendeu? E se eu conseguir encaixar isso na minha técnica cirúrgica, se eu conseguir encaixar isso no que eu vou executar no paciente, fica perfeito. É o melhor dos mundos hoje em cirurgia ortognática. Uma das coisas que o paciente... Um dos pontos que a gente vê que o paciente tem muita dúvida, eu não sei como que você faz, é com relação à anatomia do nariz. Tem algum tipo de aplicatura, alguma técnica que você usa? Porque uma vez que você mexeu na maxila. O nariz está junto, né? Sim. Como que é a sua cirurgia ortognática com relação à posição do nariz? Isso é uma questão de qualquer cirurgia ortognática. Em pacientes com excesso vertical de maxila, que você vai realizar um movimento de pacção, normalmente você tem que ter um pouco mais de cuidado com a abertura da asa do nariz ou essa questão nasal. Mas o que ajuda muito hoje, Ismael, é você fazer uma osteotomia ali na espinha nasal anterior, manter a espinha nasal anterior no lugar e fazer essa aplicatura da asa do nariz para devolver a anatomia da asa do nariz, a anatomia nasal do paciente, igual do que era no pré-cirúrgico, né? Mas como todos os tecidos da face, a cirurgia ortognática vai causar alguma mudança e normalmente, por exemplo, pacientes que a gente faz o avanço de maxila, que às vezes o paciente empina um pouco o nariz, o paciente tem um ganho dessa estética nasal, o paciente gosta. Né? Que é moda, né? Hoje é uma moda isso. Então, a gente faz de tudo para devolver a melhor estética possível, o mais próximo do anterior do que o paciente sempre teve. Né? Quando o paciente não quer mudar nada no nariz, a gente consegue, com uma subespinhal, com uma aplicatura bem feita, devolver o paciente com a face nova e o nariz igual, idêntico ao que era antes. Você falou sobre a questão da estética, eu acho que isso é um ponto que cada vez mais o paciente está se apegando nessa questão, Sim. Principalmente também por causa de rede social, enfim, questão de foto, selfie. No seu ponto de vista, a cirurgia ortognática, ela é funcional ou ela é estética? Como que você enxerga essa questão? A gente sempre foi ensinado, né, desde a residência, que a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional com ganhos estéticos. Mas esse escopo, essa cultura vem mudando. Como tu falou, rede social, todo mundo busca uma estética facial, todo mundo busca o mais belo e o mais perfeito. Hoje eu enxergo a cirurgia ortognática como uma cirurgia que consegue entregar o máximo de estética e o máximo de função possível para o paciente. Porque se tu for pensar em uma cirurgia 100% funcional, tu vai pensar numa cirurgia que trabalha só com oclusão, só com encaixe de dente. E se tu for pensar numa cirurgia estética, tu fala de ângulo, de mandíbula, de maxila, de proporções faciais. E a cirurgia ortognática é uma combinação das duas coisas. Então, o que eu posso te falar é que a cirurgia estético-funcional mais perfeita que existe. Porque consegue te dar um rosto bonito, consegue te dar essa harmonização definitiva e ainda consegue te dar função. Né? Consegue organizar a base óssea, consegue te dar harmonia mastigatória. Por isso a minha paixão por essa cirurgia. Porque seria o ápice das duas coisas. Você hoje... Quando você propõe a fazer a cirurgia do paciente, você foca muito essa questão da estética? É uma marca sua poder entregar o máximo
desse ponto que eu acho que todo paciente quer isso, né? Tipo, melhorar a sua autoestima, principalmente as mulheres, né? Sim. Isso é um caminho que a cirurgia ortognática está percorrendo. Inclusive, com as cirurgias estéticas da face, a gente consegue associar a ortognática com lipoenxertia, com cervicoplastia, como a gente já conversou. E, como tu falou, as mulheres elas buscam muito isso. Antigamente, a gente olhava um paciente, uma mulher, classe 2, às vezes tinha um excesso de papada, tinha um excesso de gordura ali na região cervical, e você corrigia com a cirurgia ortognática, mas faltava a cereja do bolo. E como tu falou, eu sou um cara mais criterioso, isso me incomoda. Então, hoje, eu agrego nas minhas cirurgias ortognáticas essa parte de estética facial. Eu indico uma lipoenxertia no paciente, uma cervicoplastia, porque isso agrega demais no teu resultado. Entendeu? Então, se tu consegue ter o domínio da cirurgia ortognática e agregar isso, é o melhor dos dois mundos. Eu queria que você falasse o que é cervicoplastia e lipoenxertia para o paciente que está assistindo, dizer assim, olha, eu quero fazer minha cirurgia ortognática, mas o que agrega? Ele falou, obviamente, o paciente vai pesquisar, mas eu queria que você falasse. A cervicoplastia ela é o acesso das regiões do pescoço supraioides para remoção desse tecido gorduroso e para aplicatura dos músculos que ficam nessa região do pescoço. Então, por exemplo, na cirurgia ortognática, a gente faz o avanço da face e se a gente associa com a cervicoplastia, a gente entra nessa região mais profunda do pescoço, remove esse tecido gorduroso e fecha a musculatura que dá sustentação para o pescoço. Isso faz com que o paciente tenha uma definição dessa linha cérvico-facial. Então, é um ganho duplo. O paciente ganha na função e ganha muito na estética. Porque isso vem sido buscado pela harmonização há muito tempo. Só que se você preenche uma região que tem muita gordura, você deixa o paciente assimétrico. O ideal é você remover esse excesso e conseguir dar equilíbrio entre o pescoço e a face do paciente. Sobre a lipoenxertia, a gente remove essa gordura, a gente faz todo um processo de limpeza nela, de decantação nela, para reenxertar ela no rosto e dar projeções que às vezes com a cirurgia óssea são limitadas. Então, paciente, por exemplo, que tem um zigoma menos pronunciado, amassando o rosto, a gente consegue tirar essa gordura, centrifugar ela, limpar ela e enxertar nessa região, nas regiões da face que o paciente tem hipoplasia ou tem alguma assimetria residual. Isso é muito mais saudável e muito mais perene do que qualquer outro preenchedor por aí no mercado. Porque tu tira do paciente e tu entrega para ele um tecido que é dele, um tecido vital dele. Você consegue fazer esse procedimento da cervicoplastia sem o paciente não estar associado à ortognática? Às vezes o paciente fala, pô, eu quero, tenho essa gordura. Sim. Você faz isso aí também? A gente consegue, inclusive, fazer isso com toda a harmonização, com todo o aparato tecnológico em consultório. Então, dependendo da cirurgia, da técnica cirúrgica, se o paciente tiver um pouco de excesso, quando bem indicado, a gente consegue fazer sob sedação uma cirurgia pequena de lipo de papada ou cervicoplastia para devolver só a estética do paciente, não associada à cirurgia ortognática. Claro que, quando você associa uma a outra, o ideal é você fazer no centro cirúrgico, com o paciente anestesiado, porque aí você aumenta o tempo cirúrgico, você aumenta o escopo da cirurgia também. Mas dependendo do procedimento estético em face, você consegue fazer até em consultório também. Você falou da cirurgia ortognática associada à estética, a gente tem hoje os implantes, as próteses de mento, as próteses de implantes, né? E aí tem de mento, tem de ângulo. Um paciente que não quer passar pela cirurgia ortognática, mas quer ganhar volume do queixo, do mento. É possível você faz esse tipo de procedimento também com os implantes? Os implantes, eles são... Os implantes faciais, né? Os implantes faciais, eles são muito bem usados quando muito bem indicados. Então, eu não abro mão de não fazer uma cirurgia ortognática para harmonizar um paciente com implante facial. Claro que tem paciente que precisa de uma mentoplastia, tem paciente que precisa de um avanço ósseo. E eu tenho muito mais intimidade
e confio muito mais numa osteotomia óssea e numa fixação com titânio, com placa parafuso, do que uma prótese, por exemplo, de mento. Mas, inclusive, associado à cirurgia ortognática, a gente consegue lançar mão de próteses de ângulo, paranasais, de zigoma, que agregam muito esteticamente com o paciente. Então, o paciente tem essa escolha, por exemplo, de fazer uma lipoenxertia ou fazer uma prótese de ângulo, né? De fazer um aumento da região paranasal com enxerto ou com a prótese também. Mas eu não abro mão da ortognática por causa das próteses. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Mas é possível fazer se o paciente não quer passar pela cirurgia ortognática. Sim, com certeza. É muito possível. E aí é uma cirurgia 100% estética. E aí é feito em consultório? As próteses, dependendo de qual prótese você vai colocar e a quantidade, você tem uma previsibilidade muito boa em consultório. Se você vai trabalhar com terço médio, terço inferior, você vai aumentar muito o tempo cirúrgico, seria interessante fazer no hospital. Mas uma prótese de ângulo, uma prótese de mento, você consegue fazer em 30, 40 minutos no consultório, tranquilamente. Hoje a gente tem feito alguns cursos de orto cirúrgico e vocês, inclusive, né, é um caminho que você tem com ortodontista para poder falar da cirurgia ortognática, né? A gente tem uma pesquisa lá no nosso orto cirúrgico que o ortodontista fala muito que o cirurgião eles veem o cirurgião numa outra prateleira, né? A cirurgia ortognática está cada vez mais próximo, mas eles veem esse cirurgião um pouco meio distante. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você tem essa relação muito próxima com o ortodontista. Como que é a sua relação quando recebe um paciente de um ortodontista, né? Essa comunicação de você atender esse paciente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante tu perguntar isso, porque semestralmente eu realizo cursos de meetings ortocirúrgicos para conseguir aproximar cada vez mais o ortodontista da cirurgia ortognática. Tem dado muito certo, muito pela parte de técnica cirúrgica, de pós-operatório. O ortodontista tem muita dúvida sobre isso, não sabe conversar com o paciente. Isso me trouxe a visão do ortodontista sobre como que eu consigo conversar, como que eu consigo passar para ele os meus casos e como ele consegue passar para mim também. Né? Hoje o paciente chega para mim no consultório querendo operar, querendo fazer a cirurgia ortognática, às vezes encaminhado de um orto de outra cidade, às vezes de outro estado, e eu consigo ter uma conversa dinâmica online, por videochamada, consigo imprimir modelo, consigo conversar com ele, ou consigo mandar o meu pensamento para ele em cirurgia ortognática, de oclusão, do que eu quero para ele no software, para ele enxergar e preparar o paciente à distância. Então, a gente passou de uma época de modelo de gesso, que você escrevia uma carta para o ortodontista alinhar, nivelar, enfim, o que você queria fazer, para uma videoconferência onde o paciente participa, onde eu consigo falar os movimentos que eu quero fazer. Então, hoje eu tenho uma relação muito boa com os ortodontistas por causa disso. E esses eventos ortocirúrgicos que a gente faz, que a gente convida, que a gente faz questão de mostrar para o ortodontista as possibilidades da cirurgia ortognática, eles ajudam muito. Porque o ortodontista se sente muito mais seguro, tem uma conversa muito mais aberta, a gente diminui esse gap entre ortodontista e cirurgião. Entre essa questão que eu falei da relação do bucomaxilo com o ortodontista, nos eventos que nós organizamos de ortocirurgia, uma das coisas que o ortodontista se queixa bastante é desse atendimento do bucomaxilo com o paciente, né? Eles se enxergam que o paciente ele tá mais acolhido com o ortodontista, que o cirurgião ele só quer operar e tchau, né? Tipo assim, operou, fez a cirurgia, agora... Eu queria que você falasse, como eu sei que você tem esse trabalho, eu diria que diferenciado, esse atendimento humanizado com o paciente, como que é essa relação sua com o paciente após a cirurgia? Porque é onde o paciente precisa ser acolhido, né? Onde o paciente ele vai passar por um processo de pós-operatório. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto e queria que você me falasse também, já aproveitando a pergunta, se tem algum caso de cirurgia ortognática ou de algum paciente que
enfim, que mexeu com você nesse sentido de você tratar o paciente? Sobre essa relação paciente, profissional e cirurgia ortognática, eu acho que o momento que tu mais tem que acompanhar, que tu mais tem que se dedicar ao teu paciente é no pós-cirúrgico. Porque não é porque é a milésima vez que tu está fazendo isso que o paciente vai entender como se fosse a milésima vez para ele. É a primeira vez que ele está passando por isso. Então, tu tem empatia com o teu paciente, tu entender as limitações de conhecimento que ele tem. Não só dele, mas do ortodontista dele, do acompanhante. Isso é super importante. E é aí que tu deixa a tua marca. Tu tem que conseguir trazer esse paciente para ti e cuidar dele, principalmente nos primeiros 10, 15 dias de pós-cirúrgico, para que ele saiba que ele está seguro, que ele está passando por um processo normal. Então, hoje eu me dedico muito a acompanhar esse paciente, a dar o maior respaldo possível de acompanhamento para ele, ver com 2, com 4, com 5 dias, ver bastante o paciente, para o paciente se sentir seguro e acolhido, né? Sobre o acolhimento do paciente, eu acho que é o principal, pós-cirurgia ortognática, o principal foco de atenção que tu tem que ter. Porque tu convence o teu paciente, tu conversa sobre a técnica cirúrgica, tu conversa sobre o que tu vai fazer com ele, e no pós-cirúrgico, tu tem que fazer ele entender todo o processo. Não é porque é a milésima vez que tu opera o teu paciente que o paciente vai ter essa experiência. Então, tu tem que tratar como se fosse a primeira vez, tu tem que aconselhar a família, o ortodontista, inclusive. Por isso que eu costumo trazer o paciente V3, V4, o 5º dia de pós-operatório, para entender, modular e fazer o paciente se sentir seguro nesse pós-operatório da cirurgia ortognática. Eu acho que isso é de suma importância. Sobre os casos, tem um caso que me marcou muito na residência, que é de uma paciente que ela até brincava, que quando ela fechava a boca, ela conseguia colocar a língua no nariz. Ela era tão classe 3 que ela não conseguia guardar, né, a língua na boca, ela não conseguia fechar a boca de tão protrusa que ela era. Severo. E ela só andava de máscara. A pandemia foi a época que ela mais ficou feliz na vida, porque ela sempre andava de máscara, as pessoas não viam que ela era muito classe 3. E aí a cirurgia transformou a vida do paciente. É uma paciente que começou a sair mais, depois casou e foi muito feliz. Você consegue entender a parte social da coisa. E além da cirurgia ortognática, como eu sou cirurgião também porta de alguns hospitais ali na região, tem um caso recente de uma menininha, uma criança, que andando de cavalo, escorregou do cavalo e foi pisoteada. Eu tive que fazer a reconstrução da órbita dela, de ossos próprios do nariz, da maxila. E são casos assim, Ismael, depois que você entrega um resultado satisfatório, depois que tu consegue entregar a felicidade, o conforto para as famílias, não só para os pacientes, que tu fica grato pela tua profissão, pelo que tu faz. Por isso que eu amo tanto a cirurgia bucomaxilofacial. Então, isso me enche o coração de alegria. Esses casos, sabe? Essa responsabilidade que tu assume e a transformação que tu consegue entregar para os teus pacientes. Esse eu acho que é o ponto que quando eu entrei na bucomaxila e comecei a trabalhar na parte de comunicação, bastante gente pergunta, você é cirurgião? Não, eu não sou cirurgião. Mas vendo, né, esses casos, os resultados, né, os depoimentos dos pacientes, né, pacientes que sofriam bullying na infância, né, enfim, e ver o paciente com uma vida transformada após, às vezes, uma cirurgia ortognática, eu acho que esse é o ápice de qualquer cirurgião, né? Não é o dinheiro, enfim, mas você conseguir trazer de volta esse paciente para a sociedade. É uma satisfação que não tem preço. Eu acho que essa é a frase. A satisfação e a gratidão é muito maior do que qualquer valor. Se não fosse cirurgião bucomaxilo, seria o quê? Você tinha uma outra... Cirurgião bucomaxilo. Jogador você não tem em casa. Né? Jogador de futebol você não tem em casa. Não. Seria, não. Seria cirurgião bucomaxilo. Doutor Alonso Gabriel, eu queria que você finalizasse deixando um recado. A gente tem bastante alunos de graduação. Você, né, diria que dentro da bucomaxilo conseguiu alcançar aí
é um ponto assim que é para poucos, né? Você tem hoje aí, né, algumas regiões que você atende, porta de hospital, e aquele cirurgião que está ali na residência ainda, tentando encontrar um caminho, porque é muito difícil, né? A bucomaxilo, a gente fala aqui, é um caminho árduo. Pensou em desistir quando estava na residência ou não? Nunca. Não? Nunca, cara. Eu, pelo contrário, eu curti o processo. Eu ficava feliz de estar passando por um processo que todo mundo passa, é natural. Claro que machuca, não estou falando que foi gostoso, mas entender que faz parte da formação, que faz parte do que tu quer para tua vida, me deixava muito feliz, né? Mas é judiado. O R1 é o pior? O R1 só. Machuca bastante. Vai criando calo. O R1 tá testado, né, cara? Se é o que tu quer pra tua vida mesmo, né? Então, aí no 3 você começa a falar assim, tô acabando. Começa a entender alguma coisinha ou outra. Tá. Torceu pra dar algumas cirurgias erradas pra você falar assim, o que ele vai fazer? Residência é isso, né? a formação é essa. Tu tem que fazer o bonitinho, mas tu também tem que operar. Podia dar uma merda aqui só pra ver como é que ele ia fazer, né? Meu amigo, essa câmera é sua aqui. Queria que você deixasse um recado para esses alunos de residência, graduação, que está buscando a cirurgia bucomaxilofacial e ortognática, que não é para qualquer um, que você faz com muita maestria. Deixar esses conselhos aí para os nossos colegas. O que eu posso falar para vocês que querem trilhar o caminho da cirurgia bucomaxilofacial ou querem entender mais e praticar a cirurgia ortognática é nunca desistir. Os erros, as falhas, as frustrações são normais na vida. E não é porque tu não tá conseguindo, porque tu acha difícil, que lá na frente tu não vai ser recompensado com o teu prêmio, com a realização de formação, de conseguir operar. É interessante você conseguir entender o teu tempo, o teu passo a passo e o teu processo. Quando tu entender que o processo é muito mais satisfatório e muito mais recompensador do que o final, tudo vai fazer sentido. Então, não desista e continuem apaixonados pela cirurgia bucomaxilofacial. Tem ido ao Acre ou não? É longe, A última vez que eu fui lá fazem uns 3 anos. A minha família vem muito para cá, né? E eu até prefiro, né? Porque aqui eles conseguem viajar, conhecer outros lugares. Sim. Inclusive, uma coisa interessante, a minha mãe veio conhecer o mar, né? Água Salgada, porque eu passei na residência. Então, foi a primeira vez que eles saíram de lá do Acre também para vir para cá, para São Paulo, para conhecer o mar, né? Então, a minha família inteira foi, né, recompensada com isso, de furar bolha, sair de lá, principalmente da minha região, né, Cruzeiro do Sul. O futebol lá é difícil lá, né? No Acre não tem nenhum time. Acho que é o Rio Branco. Cruzeiro do Sul, não, então... Não, é o Rio Branco, que é o estrelão da capital, né? Cruzeiro do Mas Sul. Lá o povo é flamenguista. A maioria, né? Flamengo. Fluminense. Porque a rádio, antigamente, só passava o Campeonato Carioca. Né? Tu é flamenguista também, não? Sou. Caracas. Soubesse, Isaac, não tinha nem gravado esse podcast. Depois dos 3x1 do Flamengo em cima do Palmeiras ontem. Dr. Alonso Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso canal da Bucocast. É sempre bem-vindo. Quando estiver aqui em São Paulo, é sua cidade aqui também, né? Tá em Sorocaba, São Paulo. Conte com a Bucocast. Quando puder fazer uma dobradinha, você com o Matheus aqui. Sim. Mas eu não quero falar de cirurgia, não. Quero só resenhar. Só resenhar. Só conversa da bucomaxilo. Não sei se quem está assistindo vai estar preparado para nossa resenha. Mas eu acho que o negócio seria bom. Seria bem legal. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, querido. Um abraço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva ainda. E também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Vamos estar colocando o link aqui do Instagram do Dr. Alonso Gabriel. Você que tem alguma dúvida com cirurgia ortognática, pode também tirar essa dúvida direto com ele. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.